Presbítero Delso, uma oração de intercessão. Iremos interceder pelo jovem Leonardo Jacob, de 20 anos. Quando ele foi prestar um exame admissional na CSN, foi constatado que ele está com leucemia grave. Ele está internado na Santa Casa de Barra Mansa. Também precisa de doação de sangue. Mas oremos agora, porque o nosso Deus é um Deus que tanto pode providenciar os recursos médicos, como também pode curar. Oremos com o presbítero Delso, então, intercedendo por esse jovem. Louvamos, Senhor, por esse privilégio de estarmos na Tua casa nesta manhã, te adorando, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Falhamos muitas vezes, por ação, por pensamento, por palavras. Reconhecemos, ó Pai, a nossa condição de remidos do Senhor, mas sujeitos ao erro. E por isso, em nome de Jesus, nós suplicamos pelo Teu perdão. E já te agradecemos, Pai, porque pelo Teu amor, o Senhor nos redimiu, nos salvou, e Tu és Deus perdoador por excelência. Deus, obrigado pela Tua igreja, pelos Teus servos, filhos que estão aqui congregados em adoração a Ti. Agora queremos interceder pelo Eduardo. Tu conheces, ó Pai, as necessidades daquele jovem. Tu conheces as suas aflições, as aflições dos seus familiares, mas Tu és o Deus de todo poder. Tu és o Deus que dá a vida, que tira. Tu és o Deus que dá a saúde, mas também permite que estejamos enfermos. Deus, que seja um momento de restauração na vida desse jovem. Tu és Deus de todo poder, que cura, que levanta do leito, que restaura, que conforta e que consola. O Senhor esteja ao lado, Pai, do Eduardo, dando a ele todo o suporte, toda a sustentação necessária para que ele creia no Senhor, que a sua fé seja colocada no Senhor, Pai, porque a Tua palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós cremos, ó Pai, nas Tuas promessas. Louvado seja o Teu nome, e que em tudo possamos dar graças ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos, Pai. Amém. Amém. Oremos também com o diácono de plantão, agradecendo pelos dízimos e ofertas que fomos capazes de trazer nesse dia, e também orando por iluminação à igreja durante a pregação da palavra de Deus. Oremos com o nosso irmão. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos falando contigo. Queremos ser gratos porque podemos estar aqui na Tua casa mais uma vez, podendo estar louvando-Te, podendo estar adorando-Te em espírito e em verdade. Queremos Te agradecer, Senhor, por aquele irmão que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor esteja abençoando a todos, abençoando para que não falte nada nos seus lares. Queremos Te agradecer pela vida de todos. Fique conosco durante o resto do trabalho dessa manhã, se assim nos permitir. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, porque a leitura vai ser do capítulo inteiro. Então, abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Como os irmãos sabem, pelas manhãs tem sido feita uma série de sermões histórico-redentivos, e este é o penúltimo sermão histórico-redentivo na criação, no assunto criação. Portanto, 2 Coríntios capítulo 4 é um desses sermões. O tema do sermão de hoje é Cristo, a luz dos santos.
O tema do sermão de hoje é Cristo, a luz dos santos. Assim diz a palavra de nosso Deus, palavra que é perfeita, sem falhas, ela é infalível, não há nela erro algum, apesar dos homens tolos e arrogantes quererem dizer que há algum erro aqui. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oremos mais uma vez. Amado Deus, Tua palavra foi lida, Tua palavra que é inerrante, infalível, totalmente eficaz, necessária, absoluta. Quando o Senhor fala, o homem se cala, pois o Senhor é Deus. O Senhor nos criou, nós te pertencemos. Louvado e engrandecido seja o Senhor, porque a Tua luz brilhou em nossos corações e nós nascemos de novo no tempo que o Senhor mesmo determinou nos chamar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Usa agora, Senhor Deus, esse fraco instrumento em Tuas mãos para anunciar a Tua verdade, somente a Tua verdade, nenhuma opinião minha, somente aquilo que Tu mesmo queres. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso texto começa do versículo 1 ao 6 do capítulo 4, que de fato é uma continuação do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala da excelência do ministério que temos em Cristo Jesus. Aqui ele mostra que o seu ministério é cumprido com total fidelidade. E como um ministério pode ser fiel? Primeiro, ele só é possível, o ministério cristão verdadeiro, porque a misericórdia de nosso Deus nos alcançou. Os irmãos lembram muito bem que misericórdia é Deus não nos imputar aquilo que nós merecemos. Todos nós, sem exceção,
merecemos o inferno. Todos nós, sem exceção, merecemos ser punidos pelos nossos pecados. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos dá a misericórdia de nos conceder, não só não sermos punidos, mas ainda assim alcançar a graça. Por isso, todo ministro cristão, todo aquele que prega o Evangelho, como nós temos falado desde o início, ele só consegue fazer isso por misericórdia, pois todos somos instrumentos muito fracos para podermos apresentar tão gloriosa revelação, que é a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, irmãos, quando falamos e falamos e falamos do Evangelho e não vemos mudança de vida nas pessoas, nós não desfalecemos, porque sabemos que Deus estendeu misericórdia a nós, quanto mais Ele estenderá a todos os seus eleitos. É dito então no versículo 2, que pelo contrário de desfalecermos, nós rejeitamos, os cristãos verdadeiros rejeitam as coisas que, por serem vergonhosas, se ocultam. De quem o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando dos falsos pregadores, que andam em astúcia, que andam enganando as pessoas, para que encham seus templos, para que encham suas arrecadações, mas não estão ensinando o evangelho da verdade e da graça, estão falando aquilo que eles querem ouvir como comichões dos seus ouvidos, estão falando aquilo que eles querem ouvir como razões psicológicas, seculares e falsas, mas não verdadeiras, porque o evangelho da graça é loucura para os homens, é ofensa para os gregos, os gentios e os judeus o recusam, mas quando se fala e mistura o judaísmo ou coisas que as pessoas querem deste mundo, todos aceitam com coração grato. Por isso o verdadeiro ministro do Evangelho não desfalece, não adultera a palavra de Deus. Ele continua pregando a verdade, e por isso, como diz Paulo, ele pode se recomendar à consciência das pessoas, porque ele prega a verdade daquele que é a verdade, o caminho e a vida, aguardando a manifestação da verdade, em primeiro lugar, no coração daqueles eleitos que ainda não nasceram de novo, mas principalmente na segunda vinda gloriosa daquele que está sentado à direita de Deus Pai no trono. Continua Paulo, ele diz no versículo 3, se o evangelho que ele prega e se o evangelho que todo verdadeiro pregador prega está encoberto para alguém, está encoberto para aqueles que estão se perdendo. Não é porque o evangelho tenha falhas, não é porque há erros na Bíblia, mas sim porque as pessoas estão cegas e caminhando para a perdição eterna. Por isso ele diz no versículo 4, que o Deus desses séculos, o diabo, Satanás, aquele que tem um reino parasita, pois ele não tem direito sobre nada nessa terra, cegou o entendimento dos incrédulos. E por isso a luz do evangelho não resplandece, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandece na mente e no coração destes homens. Eles estão cegos pelas ofertas do mundo, pelas vãs filosofias que estão por aí, pelas tolas concepções que as pessoas acham que é alguma verdade. Portanto, amados irmãos, se as pessoas não creem no Evangelho, não é porque nós somos insuficientes, mas elas não creem porque estão cegas pelo diabo. E é por isso mesmo, versículo 5, que nós não pregamos a nós mesmos. Por isso mesmo, nós não colocamos as nossas fotos nas nossas pregações. Por isso mesmo, nós não colocamos nem os nossos nomes nos vídeos que vão para a internet. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, Rei Supremo sobre toda a terra e o universo. Ele é o Senhor absoluto. E todo cristão verdadeiro é servo. E aqui no grego é a palavra doulos, é escravo. É escravo, todo ministro verdadeiro é escravo da igreja. Porque, em primeiro lugar, ele é escravo de Cristo, por amor de Jesus. Por isso, como diz Paulo, se desgasta o ministro cristão, ele perde a sua saúde, ele perde a sua juventude, para que as pessoas possam crer em Jesus, e por isso ele se afadiga na palavra de Deus.
Versículo 6 diz, como diz também lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Como nós temos na nossa Bíblia em Gênesis 1:3, ele disse, haja luz e a luz se fez, antes de haver luzeiros. Porque assim é no universo, se olharmos no universo físico. Há luz no universo, mesmo sem as estrelas, porque os gases estão lá queimando o tempo todo. Portanto, nós vemos aqui Paulo aplicando Gênesis 1:3 da criação para a criação da nova criatura que nasce em Cristo Jesus. Resplandece a luz de Cristo no coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Só em Cristo há salvação. Só Cristo traz luz e iluminação para aquele que deve crer da maneira correta. Assim como naquele dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam envolvidos na criação de todas as coisas, quando um homem e uma mulher nascem em Jesus, elas nascem porque a luz, que é Cristo, resplandece em seu coração. O Espírito paira sobre o seu coração e o inspira a reconhecer o pecado, a justiça e o juízo, e que ele precisa de um Salvador. E Deus Pai já nos elegeu antes da fundação do mundo. Portanto, insistam, preguem o Evangelho, porque os eleitos crerão. Não porque nós somos eficazes em convencer os homens, mas porque o Espírito Santo está envolvido nisso, porque o Senhor Jesus Cristo iluminará esse coração, e porque o próprio Pai o elegeu antes da fundação do mundo. Portanto, irmãos, como se liga esses primeiros 6 versículos com a criação? É quando Deus recria um homem e uma mulher pecador, separado e alijado de Deus, e transforma ele em uma nova criatura, uma nova criação, que habitará no novo céu e na nova terra. Assim continua o apóstolo Paulo aqui no 2 Coríntios 4. A partir do versículo 7, nós temos Paulo discorrendo sobre as dificuldades que nós temos no ministério como cristãos. Ele diz no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. No grego, a excelência do poder aqui claramente demonstra que é o poder absoluto de nosso Deus. É o poder pleno de Deus que cria, transforma, muda todas as coisas. Portanto, Deus nos dá este tesouro de termos o Evangelho de Cristo, a sua palavra, a sua revelação, em vasos de barro. Limitados, como nós oramos agora há pouco, pedindo perdão a Deus, por sermos servos inúteis, porque não conseguimos pregar o Evangelho a todas as criaturas, porque não conseguimos anunciar Jesus a todos, porque não insistimos e persistimos em oração pela conversão das pessoas. Somos vasos de barro, limitados, quebrantados o tempo todo por nossas fraquezas, mas a excelência do poder é de Deus, e ela habita em nós, pelo selo que Ele nos deu, que é o Espírito Santo. Portanto, somos atribulados o tempo todo. As pessoas questionam a nossa fé, como se elas fossem capazes de questionar a verdade do Deus absoluto, que é totalmente excelente. Por isso nós não ficamos angustiados com aqueles que confrontam a verdade. Ficamos perplexos, sim. Como eles não podem ver a verdade plena do Senhor? Mas não desanimamos de continuar pregando. Somos perseguidos e mortos pela fé, mas nunca desamparados, porque o nosso Pai está conosco. Somos abatidos, porém não somos destruídos, pois Ele mesmo nos levanta para continuar. Levamos sempre no corpo mortal, no nosso corpo, o morrer de Jesus. Levamos sempre no nosso corpo a nossa cruz, que não são pessoas, mas sim a dificuldade de ver pessoas que não são transformadas pelo Evangelho. Levamos também em nosso corpo o morrer de Jesus, que é a mortificação da nossa carne, quando devemos recusar os nossos pecados para podermos servi-lo mais. Devemos recusar os nossos prazeres para poder aprendermos mais dele. Este é o morrer de Jesus que nós levamos em nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Se queremos ser mais parecidos com aquele que é a luz plena, que é Jesus Cristo, nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para Ele.
Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que opere em nós a morte, mas em vós que ouvem o Evangelho a vida. E esta vida, irmãos, não é a vida do Cristo que se humilhou e andou pelas terras da Judéia, Jerusalém, Samaria e Galiléia. É a vida também não do Cristo que foi morto naquela cruz. É a vida não do Cristo que ressuscitou e não podia ser tocado ainda. É a vida do Cristo glorificado e pleno. É esta vida que deve se manifestar na igreja de Cristo Jesus. A certeza de que servimos ao Cristo Victor, o Cristo vencedor, aquele que já está reinando e continuará reinando pelos séculos dos séculos. Pois quando ele veio aqui, ele inaugurou o reino. O reino não chegará algum dia, o reino já está entre nós. E nós estamos participando da expansão dele pela terra. E ele está sentado no trono e reinando. Se vocês veem com perplexidade o que está acontecendo no mundo, ele disse em Mateus 24 que isso aconteceria e seria somente o princípio das dores. Ele diz que o testemunho da sua volta é a pregação do Evangelho até a última criatura. Este é o único sinal da segunda vinda de Cristo. Não o que estamos vendo aqui, não as pestes, não as guerras, não homens detestando os homens. Desde Caim, os irmãos matam os seus irmãos. Portanto, meus irmãos, não se apavorem com o que está acontecendo. Vocês servem o Cristo vencedor, o único e verdadeiro, e vocês são testemunha dele até o confins da terra, em qualquer lugar. Não temam homem algum, só temam ao Senhor. Portanto, no versículo 3 nos diz: nós temos o mesmo espírito da fé do salmista, no Salmo 116, 10. Ele diz: eu criei, por isso é que falei. Se algum cristão aqui presente, ou que nos ouça em outro momento, está com dificuldade de pregar o Evangelho, veja se você não está crendo. Provavelmente você não está crendo naquele que é o Cristo vencedor, aquele que te deu a incumbência e o testemunho, aquele que te deu a palavra revelada, aquele que te deu o Espírito para te capacitar. Creia, irmão, creia e fale. Não temos homens, não temos suas filosofias, não temos seus títulos. Eu tenho vários, e não valem nada. O que vale é o que eu tenho na minha frente, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é por ela que eu vivo. Vivamos, pois, para Ele, porque nós cremos e por isso também devemos falar. Por que, meus irmãos, então, ele dá aqui, então, por que nós devemos falar? Sabendo nós que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitou e glorificou o Senhor Jesus, com a glória que Ele tinha antes da fundação do mundo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós estaremos com Paulo na presença do eterno Salvador. Primeiro, aqueles que morrerem nos céus, glorificando a Ele no céu, no tempo que é o estado intermediário de todos os seres humanos. Mas se nós virmos a segunda vinda do Senhor Jesus, nós seremos transformados, reunidos com nossos outros irmãos ressurretos, glorificados, e seremos apresentados por Cristo na presença do Pai, no novo céu e na nova terra. Neste momento, Cristo estará lá como nosso advogado, nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso amigo, nosso irmão mais velho. Estaremos diante de Deus Pai, estaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo e seremos plenos do Espírito Santo que ainda não somos. Porque todas as coisas, irmãos, existem por amor de vocês, existem por amor dos eleitos, existe por amor da igreja. E aqui Paulo está falando de cada cristão, não só dos de Corinto. Para que essa graça de Cristo multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Qual é a intenção de Paulo no versículo 15? É dizendo que quando nós temos essa plena confiança em Cristo e falamos do Evangelho e vivemos do Evangelho, que é por amor dos eleitos, a graça se multiplica.
Vai até os outros eleitos ainda não alcançados, como oramos mais cedo, aqueles que estão no entorno desta igreja, aqueles que estão no entorno dessa cidade, aqueles que estão no entorno desse estado, deste país, deste continente, deste mundo até os confins da terra. Se nós cremos e falamos, nós não só influenciamos aquela vida que nos ouve naquele momento, mas nós podemos ter efeitos eternos de termos testemunhado o Evangelho, até que as pessoas sejam salvas. Quando Charles Spurgeon chegou à conversão, um simples sapateiro numa igreja metodista foi usado por Deus para pregar um simples versículo, que é Isaías 45, 22. E o reflexo do ministério de Charles Spurgeon chega até os nossos dias. É disso que Paulo está falando. A graça se multiplica, torna-se abundante em ações de graças, por meio de muitos que vão e veem a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, quando há 465 anos atrás, os nossos irmãos huguenotes vieram para esta terra e foram expulsos em menos de um ano, não foi em vão, porque eles pregaram para os franceses que estavam aqui, eles pregaram para os índios tupinambás. Nós não sabemos quem foram os eleitos que eles alcançaram, mas Deus sabe. E por isso nós nos levantamos em ações de graças, porque nós temos uma história de um povo que faz missões e prega o Evangelho até os confins da terra. Continuemos, pois, este ministério. No versículo 16 ao 18, encerrando este sermão, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo mais uma vez: por isso, nós não desanimamos. Se nós olharmos para as situações da vida, nós desanimamos. Se nós olharmos para o nosso irmão e vermos que ele não sofre transformação como nós achamos que ele deveria sofrer, nós desanimamos. Se nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós retrocedemos no caminho da graça, que nós caímos no pecado, e mesmo arrependidos, quando voltamos lá atrás, no caminho da santidade, nós desanimamos. O nosso corpo se enfraquece, o nosso espírito humano começa a falar contra aquilo que fazemos. Mas quando buscamos ao Senhor na palavra, na oração e na comunhão dos santos, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso, irmãos, nós não podemos ser igreja no domingo, nós não podemos viver a igreja só no domingo. Nós somos igreja de domingo a domingo. Todos os dias nós devemos ter contato com a palavra, nós temos que buscar a Deus em oração, devemos fazer os cultos em nossas casas, devemos ter comunhão com os irmãos, para que o nosso homem interior se renove de dia em dia, mas principalmente nós precisamos ter um relacionamento profundo e verdadeiro com o nosso Deus. Porque, irmãos, como diz Paulo no versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação, para você e eu, quando estamos sofrendo, para você e eu, como esse menino aqui que está com leucemia, não parece que a tribulação é leve. Mas a tribulação que nós sofremos agora, nesse espaço de talvez 70, 80, 90 anos, quando muito, não se compara ao eterno peso, grandiosidade, incomparável poder da glória que nós receberemos em Cristo Jesus. Não se compara à habitação eterna que teremos no novo céu e na nova terra. Portanto, se você está sendo perseguido pela fé, se você está doente, se você carrega uma doença desde sua menoridade, é só uma momentânea tribulação, pois o eterno peso de glória, o eterno cuidado de nosso Deus no novo céu e na nova terra, e mesmo aqui e agora que recebemos, não tem comparação. Portanto, não atenda, versículo 18, encerrando, nas coisas que se veem, não se atente nisso, não se atente na guerra da Ucrânia e da Rússia, que é só mais uma das 35 guerras totais que estão acontecendo na Terra agora. Ou vocês esqueceram que a Síria já está há quase 15 anos em guerra? Ou vocês esqueceram que na Nigéria, mensalmente, mais de uma centena de meninas cristãs
são sequestradas pelo Boko Haram, pelos muçulmanos, para serem feitas como escravas sexuais. Ou vocês esqueceram que em Mianmar as crianças são vendidas durante as suas guerras? Vocês esqueceram que este mundo é um mundo caído, irmãos? Um mundo onde pessoas que nasceram 2 vezes não serão adaptadas a ele, nascidas de pessoas nascidas uma só vez e alijadas do Deus verdadeiro. Portanto, não fique atentando para as coisas que estão acontecendo. Tome todos os cuidados que forem necessários em relação às pestes, mas elas virão e virão e virão. No discurso de Lucas, que é comparável com o discurso de Mateus 24, o próprio Senhor Jesus disse: e ouvirão falar de pestes, doenças e coisas assim. Isso não é o fim. Não atente para o que está acontecendo neste mundo, como se isso fosse o fim de todas as coisas. Mas atente nas coisas que não se veem. Atente na glória eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai e reina. Nada acontece nessa terra sem que Ele esteja no controle absoluto de todas as coisas. Mesmo aquele que acha que tem um reino, o reino parasita de Satanás, só existe ainda porque Deus tem um propósito em suas ações. Quando chegará o dia do julgamento, ele será o primeiro a ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, irmãos, atentem para as coisas que não se veem, para o novo céu e a nova terra, para a glória do Cristo glorificado, para a expansão do reino em todo o mundo. Atente para o fato que você, cristão, tem o selo do Espírito Santo em você, e ele não será removido. Não tema a morte física, ela virá se o Senhor não voltar antes. Mas atente para a ressurreição eterna, onde você será um novo homem, corpo e alma reunidos, pois nós somos uma unidade composta e sempre seremos corpo e alma reunidos, mas sem doenças, sem pecados. O pecado cansa. Viveremos com o Senhor. Lá, meus irmãos, o ouro tão valorizado em nossos dias vai ser asfalto e nada mais. Lá, amados irmãos, as joias tão almejadas pelos homens serão apenas adornos das portas da cidade santa. Portanto, atentem para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passarão. Como o nosso irmão Libânio falou mais cedo, há 2 anos atrás foi decretada a chamada pandemia. Agora, 2 anos depois, a maioria dos governos da Terra querem chamá-la de endemia. A maioria dos lugares já começam a dizer que é desnecessária esta máscara. A maioria dos lugares já começam a dizer que as vacinas não funcionarão, precisarão de outros remédios, estão sendo desenvolvidos outros. Portanto, não atentem para as coisas que são temporais. Isso não quer dizer que você não deve tomar seus cuidados. Isso não quer dizer que você não deve usar a sua mente e raciocinar como agir. Mas não atente a isto. Que seja aquilo que domine o seu coração, as coisas eternas. Que seja aquilo que domine o seu coração, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Anuncie o Evangelho. Deus os abençoe. Como resposta a este sermão, cantaremos o hino Louvor e Glória, hino do Inário Novo Cântico de número 47.